Olá, sou o Lucas Bolandini, graduando do Instituto Federal de Minas Gerais, né? E hoje eu vou estar falando um pouquinho de como foi a minha experiência lá no Congresso COBEF 2025, que foi realizado lá em Salvador, entre os dias 7 e 9 de maio, né? Semana retrasada. Bom, os objetivos da minha participação nesse congresso foi me apresentar 3 trabalhos científicos que eu desenvolvi com os professores Jalon, Sara e o Tiago Oliveira, né? Fazer também networkings com indústrias e outros acadêmicos da área da engenharia mecânica e de fabricação e aperfeiçoar as minhas competências técnicas dentro desse assunto. Além desses projetos que eu apresentei, também teve as visitas técnicas. Eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório do Senai Cimatec. Além disso, várias palestras, tanto dentro do ambiente ali de fabricação mecânica, quanto também da engenharia biológica, né, para ajudar as pessoas ali e tudo mais, usando manufatura aditiva, que está em altíssima no mercado hoje em dia, para produzir próteses e órteses também, como, né, impressão de carne aí, que eu fiquei bastante chocado, que eu não sabia que existia isso, né, da parte da engenharia biológica, né? E o impacto desses aprendizados na minha vida foram extremamente importantes, porque eu tive o feedback de doutores e mestres, né? Bom, é uma escala muito acima da minha graduação atual, mas é um nível que eu pretendo chegar. Então, tive definições mais claras das minhas metas acadêmicas que eu quero chegar, né? Aspirar a um doutorado, a um mestrado, né? Sem contar no network com as empresas que eu tive, como por exemplo a Termomecânica, Versatis da Nvidia, a ESAB também, que é uma empresa ali de fabricação mecânica, né, de soldagem, e uma visão de futuro, né, pois eu pude ver diversos trabalhos e ferramentas para levar soluções baratas de IoT, né, tanto os trabalhos também envolvendo IoT, né, para essas empresas que não chegaram no nível 4.0, né, que é o nosso caso do Brasil aqui. Então, levar isso para as empresas brasileiras aqui, desenvolvido por um brasileiro, é bastante importante, né? E a reflexão final é o seguinte, que essa foi uma experiência fundamental para minha vida, né? Acadêmica, quanto também profissional e pessoal, né? Porque eu pude conhecer outras culturas, né? A cultura baiana e tudo mais, visitar uma cidade tão bonita como é Salvador, conhecer, né, o polo tecnológico lá de Salvador, foi uma viagem surpreendente. Bom, agora eu vou dar uma explanação rápida aqui dos trabalhos que foram apresentados durante o congresso, né, de forma bem resumida mesmo, só para não perder tanto tempo assim de vídeo também, né. Vamos começar pelo esse primeiro trabalho aqui, que é o monitoramento de parâmetros em máquinas elétricas, que o que foi feito basicamente foi a instrumentação, né, usando sensores de corrente, temperatura e vibração de um torno lá do laboratório do bloco G. Tá? E a ferramenta que a gente utilizou, né, também foi o software LabVIEW, né, para fazer essa coleta e visualização desses dados em tempo real. O impacto desse trabalho é uma solução de baixo custo para pequenas e médias indústrias aplicarem, por exemplo, a internet das coisas no seu maquinário e iniciarem sua transição para a indústria 4.0, por exemplo. Aí aqui no meu trabalho tem toda a introdução explicando, comentando esse fato da indústria 4.0 e tudo mais, a metodologia, onde a gente mostra lá os desenhos do circuito elétrico utilizado, montado ali, um desenho aqui da PCB que eu mesmo fiz ali para armazenar o circuito, né, que serviu para instrumentar ali o torno, e alguns gráficos referentes à temperatura, vibração e corrente do torno em si. O segundo projeto foi esse de monitoramento da temperatura da ferramenta, corrente elétrica do motor e vibrações. Podemos tratar ele como sendo um processamento e análise dos dados no LabVIEW, porque o que foi feito nesse trabalho? Foi feito justamente esse tratamento e análise dos sinais adquiridos dos sensores. Tá? O diferencial desse trabalho é a implementação de algoritmos de filtragem e visualização customizada. Então aqui são implementados séries de Fourier, filtragens ali usando a transformada rápida de Fourier, toda aquela parte de processamento de sinais é utilizada aqui dentro do LabVIEW, e ele monta para mim, a partir dos meus dados obtidos dos meus sensores, esses gráficos aqui que a gente vê como os resultados aqui do meu trabalho, né? Sendo gráficos de vibrações aqui em azulzinho, os coloridos aqui sendo de temperatura e de corrente aqui, tá? O benefício desse trabalho é gerar dados prontos para alimentar um banco de dados, por exemplo, e você ter ali estimativa de vida útil da ferramenta, né? E facilita a manutenção preditiva. Por último, nós temos nosso último trabalho, apresentado também no congresso, que é um trabalho mais de modelagem matemática. E o que foi feito nele? Foi feito justamente essa modelagem térmica, né, do processo de torneamento para tentar, né, estimar a temperatura
área de corte, ali na ponta da ferramenta de corte. E o que a gente teve de resultado? Né, foi as estimativas de temperatura via o LabVIEW também e algumas partes em MATLAB que podem alimentar repositórios de machine learning, por exemplo, né? Você monta um repositório ali, um padrão, né, de usinagem de temperatura para algum tipo de usinagem, usando aço, alumínio ali, o que for. No nosso caso aqui a gente usou aço e alumínio, então a gente conseguiu montar ali alguns padrões, né? E a aplicação prática para isso seria a previsão de falhas, né? E otimização da manutenção, reduzindo o tempo de máquina parada aí, gerando um lucro para a empresa, né? De ter que otimizar esse tempo de manutenção preditiva, de deixar a máquina parada, porque máquina parada não gera lucro. Então seria uma parte de automação aí para você meio que prever, né? O tanto de uso que você tem para sua peça ainda, sabendo a temperatura que ela tá, você consegue prever vários fatores como vida útil ali, qualidade de superfície durante a usinagem, entre outros parâmetros. Então, isso, né, todos os professores que confiaram no meu potencial, né, para desenvolver esse trabalho e tudo mais, e a UIF também, que me deu essa oportunidade de estar presente lá, né, me deu auxílio, né, para me estar presente lá, e também a Deus, né, que tem me abençoado bastante durante todos esses projetos e durante toda essa caminhada. Muito obrigado, até mais.